Fala pessoal, na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre polígonos. E nessa aula você vai descobrir que os polígonos eles não têm segredo algum. Você não precisa pensar da seguinte forma: quais são os segredos do polígono? Por que eu não aprendo polígono? Calma, não existe segredo, não existe segredo. Preste atenção que é um assunto fácil de se aprender, é um assunto tranquilo e você vai tirar nota máxima quando você for fazer uma prova, quando você for estudar, você vai aprender fácil nessa videoaula. Claro, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, inscreva-se no canal se você não for inscrito e agora vem comigo porque a definição de um polígono é justamente essa aqui, ó. É uma definição tranquila, ó. O que são os polígonos, professor? Os polígonos são aquelas figuras geométricas planas que têm o seu contorno fechado. Elas são figuras geométricas planas fechadas. Não tem nenhuma parte que não se encosta, tá bom? Que não se encoste. Tá, beleza, são fechados. E formados apenas por segmentos de retas que não se cruzam, ó, elas não se cruzam. Significa que se eu fizer um triângulo aqui, eu estou desenhando um polígono, porque ele tem todo o seu contorno, ó, vocês estão vendo aí, ele é fechado, não existe nenhuma parte que seja aberta. Se eu fizesse uma figura assim, ó, não seria um polígono. Por quê? Observe que aqui no cantinho aqui, ó, tem uma parte em azul, né, que não encosta, olha lá. Ela não se encosta, tá? Ela não fecha a figura, tá? Então, não é um polígono. Então, vocês têm que entender o seguinte, ó. Tem todas as suas partes fechadas na figura? Tem. Então, ela é um polígono. Bom, esse é o primeiro passo. Segundo passo, os segmentos de retas, ou seja, os lados, eles se cruzam? Eles não se cruzam. Então, ele é um segmento, ele é um polígono. Ok, agora vamos supor que eu tivesse essa figura aqui, tá? Preste atenção. Seria um polígono? A princípio você vai me responder, professor, é um polígono, porque todo o contorno dessa figura é fechado. Ok, se fosse por isso, seria um polígono. Mas preste atenção na outra definição aqui, né? No finalzinho da definição. Os segmentos de retas não se cruzam. Nesse caso aqui temos um cruzamento aqui. É como se estivesse formando duas figuras. Olha, tenho aqui uma figura do lado de cá e tem uma outra figura do lado de cá. Então, não é um polígono. Eu vou mostrar para vocês aí alguns exemplos de figuras que não são polígonos, tá? E, ó, tá bem aqui, ó, não são polígonos essas figuras. A primeira porque tem uma parte aqui que é aberta, tá? Ela não encosta. Então, dá para entrar por aqui, dá para sair também por ali, tá? Então, não dá para ser um polígono. Não é um polígono. Não tem como ser um polígono. Ok. Agora vem aqui. A segunda imagem você vai me dizer que é um polígono. Você vai afirmar, professor, o senhor falou que para ser um polígono tem que ser uma figura com o seu contorno fechado. Beleza, até aí tudo bem, mas isso aqui não é um polígono por quê? Bom, é uma figura que tem todo o seu contorno fechado, isso daí eu tenho que concordar com você. Mas ela não é formada apenas por segmentos de reta. Ó. Chega nesse pedaço aqui, ó, ela aqui, ó, não é um segmento de reta, isso daqui é uma parte circular, é metade de um círculo, vamos dizer assim. Então, não é uma reta, não é um segmento de reta. Reto é reto, torto é torto, ali tá circular. Então, não é um polígono, ok? E o último exemplo aqui, eu acabei de falar no outro slide, é praticamente o que eu falei, tá? São duas figuras, ó, tem uma figura aqui, tem outra figura aqui, o contorno tá todo fechado, só que as retas, os segmentos de retas estão se cruzando justamente aqui. Então, isso descaracteriza um polígono. Bom, continuando aqui, temos que falar sobre alguns elementos que existem em um polígono. E esses exemplos, né, esses elementos, tá? Ó, elementos
são os seguintes. Nós temos os lados são os lados, né? Você sabe o que é o lado. Nós temos os vértices e nós temos os ângulos internos, tá? Nesse caso aqui, os lados são esse lado aqui, tá? Que vai do ponto A até o ponto B, tá? O segmento de reta. Quando a gente fala segmento de reta, a gente coloca esse tracinho aqui em cima. Então, é um segmento de reta do lado AB, tá? Ele sai do vértice, ele sai do ponto A. Eu já tô dando spoilers do que é um vértice, né? Então, ele sai do ponto A e vai até o ponto B. Nós temos outra aqui, ó, que vai do ponto B até o ponto C, tá? O segmento de reta BC. Temos outro segmento de reta que vai do ponto C até o ponto D. Segmento de reta CD. E temos o segmento que vai do ponto A até o ponto D, ou do ponto D até o ponto A, não importa a ordem, que é o nosso segmento de reta AD. Então, nós temos 4 lados. Se o meu polígono é um polígono ali que tem 4 lados, ele é um quadrilátero, tá? Eu vou falar sobre o quadrilátero um pouquinho mais à frente. Aí o segundo elemento aqui que nós temos é os vértices. Ó, os vértices são todas aquelas pontinhas do polígono, tá? Se é pontudo, é vértice. Se tem uma ponta, se é bicudo, é um vértice. É como se fosse a quina da mesa que você passa e dá um chute sem querer com o seu dedinho do pé e quase quebra. Então, aquilo ali é o vértice, entendeu? É o vértice da mesa, do sofá, enfim, aonde você chutou e machucou o dedo. Ó, temos os ângulos internos. Os ângulos internos são esses ângulos aqui de dentro, ó. Lembrando, ó, ângulos internos. Nesse caso aqui, ó, temos a mesma quantidade de ângulos que a quantidade de vértice e que a quantidade de lados, ok? Então, eu tenho o ângulo A, ângulo B, ângulo C e o ângulo D. Ângulos internos porque eles estão dentro do polígono. Não tem mistério nisso, né? Como eu falei, não tem segredo. Você aqui nessa videoaula tá vendo que não tem segredo em polígonos. Beleza? Agora, beleza, vamos lá, professor. Vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos polígonos. É isso mesmo, um polígono ele pode e deve ser classificado. E como que acontece essa classificação? Tá? Essa classificação ela acontece de acordo com a quantidade de lados, a quantidade de vértices e a quantidade de ângulos internos, tá? Ângulos internos. Aí vamos pegar aqui o exemplo aqui, o nosso primeiro exemplo, temos aqui, ó, um triângulo, tá? E por que que o nome é triângulo? Porque primeiro ele tem 3 lados, ó, tem 3 lados, ok? De três, tá? Ângulo, ele tem 3 ângulos internos, tá? Ó, tem 3 ângulos internos. E ele tem o quê? Ele tem 3 vértices, ó, uma ponta aqui, outra ponta aqui, outra ponta aqui. Então é um triângulo. Show? Temos aí o quadrilátero, tá? Outra figura aqui, ó. Quadrilátero. Por quê? Porque ele tem 3 lados? Não, porque ele tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Por isso que é quadri, de 4, tá? Látero, lados, ok? Então é 4 lados, então é um quadrilátero. Temos também o pentágono, pelo mesmo motivo dos outros, o hexágono, o heptágono, octógono, eneágono, decágono e muitos outros. Beleza? Agora vem aqui comigo, vamos passar para o próximo slide porque eu vou falar para vocês sobre a diferença de um polígono convexo e um polígono não convexo. Os polígonos que são convexos e os que não são convexos. Bom, eu estou abrindo o leque, estou mostrando tudo para vocês sobre polígonos. Vamos lá, ó. Preste atenção aqui que, de acordo com as suas características, podemos classificar um polígono em convexo e um polígono não convexo. Olha para mim e não olha para o desenho. Preste atenção, ó. Um polígono, quando ele é convexo, você pode pegar uma reta, tá? Um segmento de reta e atravessar ele de uma ponta a outra e ele só pode tocar em 2 pontos do seu contorno. Agora olha aí pro desenho, ó. Olha onde eu vou botar a seta, ó. Presta atenção aqui, ó.
eu tracei aqui, ó, uma reta, ó. Aí tem um ponto, tem 2 pontos ali, eu vou botar de outra cor. Essa reta, ela só tocou em 2 pontos, ó, um ponto aqui e um outro ponto aqui do seu contorno. Então, isso é um polígono convexo, tá? Polígonos convexos são aqueles polígonos que você pega uma reta e cruza e ele toca em apenas 2 pontos do seu contorno. Olha aqui, ó. Tem um ponto aqui, temos um outro ponto aqui. Ah, se eu cruzar aqui, de repente assim. Ah, professor, olha aqui, ó. Só tem 2 pontos, ó. Aqui e aqui. Entendeu? Mesma coisa se eu fizer um triângulo, ó. Só vai ter 2 pontos. A reta só vai tocar em 2 pontos do seu contorno. Feito isso, acontecendo isso, esse polígono é convexo. Convexo. Beleza? E os polígonos que não são convexos? Pronto. Se você falou para mim, professor, que o polígono que tem uma reta que cruza ele e toca em apenas 2 pontos do seu contorno ele é convexo, os não convexos, professor, provavelmente deve ser aquele que você cruza uma reta e toca em mais de 2 pontos do seu contorno. Ó, parabéns, é isso aí mesmo, ó. Olha aí para a figura, ó. Temos aí nessa figura, ó, 2 exemplos, ó. Aqui nós temos uma reta, tá? Vou botar com uma outra cor. E aí foi feito aqui, foi traçado um segmento de reta, uma reta. E aí, ó, passou por um ponto aqui, outro ponto aqui, outro aqui, outro aqui, ó. Teve mais do que 2 pontos sendo tocados no seu contorno. Então ele é um polígono não convexo. Ele é um polígono, porque ele tem todas as suas partes fechadas. Ele tem o seu contorno fechado e o seu contorno ele é feito por segmentos de retas que não se cruzam. Então ele é um polígono, mas ele não é convexo. Nesse outro exemplo, a mesma coisa. Ó, teve um toque aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Então, ó, preste atenção. Esses não são polígonos convexos. Agora, para a gente estar terminando a nossa videoaula e fechando o assunto sobre polígonos, vamos falar sobre os polígonos regulares e os polígonos que não são regulares, tá? Ou melhor, sobre os regulares, porque se eu falo dos regulares, você logo vai entender os que não são regulares. Beleza? Ó, eu quero saber de vocês a opinião sobre essa videoaula. Eu quero ver o comentário de vocês. Eu quero a participação de vocês. Se você não deixou o like nessa videoaula, larga o dedo no like agora. Agora, tá? Tem que ser agora. Olha aí pra baixo aí, ó. Tá vendo a mãozinha assim? Deixa o like aí, cara. Deixa o like. Não seja egoísta. Ajuda o professor. Ajuda esse vídeo a chegar em outras pessoas que acham que os polígonos têm segredo. Eu estou mostrando para vocês que polígonos não tem segredo, tá? Não é mais segredo essa história de polígonos. Vamos lá, falar agora sobre os regulares. Então, vamos lá. Entre os polígonos convexos, ó, convexo, deixa eu estar colocando aqui, ó, convexos, os que tem todos os lados e todos os ângulos internos, o quê? Congruentes. Professor, que palavra é essa? O que significa? Congruentes, parecidos, iguais, enfim, isso é congruente, tá? Ok? Beleza? Aproximados, enfim, são iguais, tá? Pensa assim, congruente é a mesma coisa que igual. Ou seja, com a mesma medida, são chamados de polígonos regulares. E aí eu trouxe 2 exemplos, não existe só esses 2 exemplos, existem outros, tá? De polígonos regulares. Olha, aqui eu tenho um polígono regular. Por quê? Isso daqui é um triângulo equilátero, ó. Eu tenho 3 lados iguais, 3 lados congruentes, 3 lados iguais, 3 ângulos congruentes, 3 ângulos iguais, ok? Então, é um polígono regular, porque ele tem todos os seus lados iguais, todos os seus ângulos internos iguais. Então, ele é um polígono regular, ok? Show! Vamos para o quadrado, tá? Esse daqui é um outro polígono.
Eu tenho 4 lados iguais, ó, todos eles têm o mesmo tamanho, a mesma distância, eles são congruentes, eles são iguais. Tá entendendo? Tá? Deixa aí no comentário aí pra mim saber que tu tá entendendo, né? Continuando aqui, ó, ele também tem 4 ângulos internos iguais, congruentes. Então, ele é um quadrilátero regular. Quadrilátero, 4 lados. E aí ele recebe um nome específico, um nome, digamos, um nome especial. Ele recebe o nome de quadrado, porque ele tem 4 lados iguais, 4 ângulos internos iguais. E é isso aí, gente. A nossa videoaula de hoje está chegando ao fim. E antes de você sair, deixa o seu comentário. Mais uma vez eu estou te pedindo um comentário, o seu like. E por que eu estou pedindo? Porque isso é importante. Mais importante que isso é você se inscrever no canal se você não for inscrito. Divulga esse vídeo para todo mundo, para que todo mundo possa ver que não existe segredo quando a gente fala sobre polígonos, beleza? Então até a nossa próxima videoaula. Eu, aqui do Reina Matemática, fui!